profeta Miqueias, ele vai descrever no capítulo 7 pessoas ruins, e ele vai mostrar que não são só algumas pessoas que são ruins, mas a grande maioria dessas pessoas são ruins. Ele vai dizer que o melhor deles, o melhor dessas pessoas, são como um espinheiro, ou seja, são pessoas ruins, que machucam, pessoas que causam dano à vida das outras pessoas. Só que ele termina dizendo que ele vai olhar para o Senhor, porque Deus é a esperança dele. Então a gente tem essa ideia de que o mundo vai de mal a pior. E não é de hoje que a gente ouve de todos os lados alguém sempre suspirando, bom mesmo era no meu tempo. Nesse saudosismo, nós perdemos de vista o verdadeiro problema que assola a realidade como um todo, que é o problema do pecado. E o pecado, ele é tão antigo quanto a própria queda. Afinal de contas, ele entrou no mundo, na criação, depois da queda. E a Escritura vai nos falar sobre a nostalgia, de certa forma, lá em Eclesiastes 7:10. Vai dizer o seguinte: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. E por que esse autor de Eclesiastes está dizendo pra gente que esse erro deve ser evitado? Por que isso não é sábio? Porque quando você olha para o passado dessa maneira, você projeta uma falsa ilusão se a ilusão é falsa. Enfim, de um mundo melhor. Você projeta um mundo melhor no passado, um mundo utópico que nunca existiu. Naquele contexto, o mundo parecia mesmo melhor, porque nós tínhamos menos responsabilidades. Nós não tínhamos consciências de pessoas queridas que morriam, por exemplo. Quando a nossa preocupação, ela geralmente era limitada ao que faríamos na próxima vez que encontrássemos nossos amigos. Quando a vida, em resumo, era uma vida mais leve, por causa da nossa ingenuidade e da pouca responsabilidade que nós tínhamos. É por causa disso que nós projetamos um tempo tão bom assim no passado. O que nós não percebemos é que os dias sempre foram maus. E Miqueias, que viveu muito antes dos seus bons tempos do passado, já via essa realidade de que o tempo não era bom, de que as pessoas eram más. Mais de uma vez, nós lemos nas Escrituras que não há um justo sequer, que todos se desviaram, porque desde que o mundo caiu em desgraça, a história humana se tornou escravidão e morte pelo pecado. Essa é a triste notícia da história da humanidade. Nosso passado não é melhor que isso. Ele não pode ser a nossa esperança nem a nossa fonte de alegria. Se hoje ninguém é confiável, é porque já em Sodoma e Gomorra ninguém era confiável. É já porque no Éden o ser humano passou a não ser mais confiável. O mundo, no entanto, não se resume a más notícias. Ele não está perdido à deriva, esperando que algo, por sorte, aconteça e mude toda essa situação. Miqueias entendeu que a esperança dele, a confiança dele, não podia estar preso a nada que fosse dessa vida, nem mesmo ao passado, por mais bonito que fosse o passado, mas apenas no Senhor. Assim como ele pensou dessa forma, assim como ele reconheceu essa realidade, precisamos parar de desejar os bons tempos do passado de volta e de nos aborrecer e se desanimar com o presente cruel para desejar ardentemente o futuro, de onde virá aí sim a nossa completa restauração, a nossa completa redenção e os bons tempos de verdade. O Filho de Deus veio no passado para nos redimir, de modo que possamos olhar para o futuro, certo do que nos espera, a restauração de todas as coisas, inclusive a nossa própria. O mundo ainda é mau, e ele anda de fato de mal a pior, desde os nossos pais, Adão e Eva. Mas a história está em direção à redenção de tudo, ao restabelecimento da perfeição, à alegria eterna, onde dor e choro não terão mais lugar. Então, olha para frente, olha para Cristo. Cristo não está morto, mas ele está vivo. Ele não ficou preso ao passado, mas agora ele está na presença gloriosa do Pai, aguardando o momento de retornar para nos buscar e nos restaurar. O último dia, ele sim, deve ser o que nós mais desejamos, aquilo que nós mais ansiamos, porque será nele, no último dia, que nós veremos o Senhor e com ele habitaremos para todo sempre. Então pare de romantizar o passado, de dizer como o passado era bom. Você não tem ideia de quão bom será o seu futuro se você de fato está em Cristo.